Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje dando continuidade às aulas de Química. E na aula de hoje nós iremos abordar e falar sobre as ligações químicas. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça de deixar seu like e deixe seu comentário aí também se você gostou dessa aula, se essa aula vai te ajudar nas suas provas. E também, se quiser deixar sugestões de novas aulas, pode colocar aí nos comentários. Então, vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre as ligações químicas. Muito bem, por que os átomos se ligam? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Os átomos vão estar se ligando porque na natureza nem todos os elementos químicos vão ser estáveis, vão seguir as regras do octeto, onde diz que a última camada, a camada de valência, tem que ter 8 elétrons ou 2 elétrons. A maioria dos átomos não vão ter, né, esses elétrons, né, essa estabilidade nessa camada. Então, para chegar a uma estabilidade, né, do número de elétrons, vai estar ocorrendo aí o que nós chamamos de ligações químicas, onde 2 ou mais átomos isolados, né, não estáveis, vão estar se unindo aí através de um dos tipos de ligações químicas para ficarem estáveis. E quando eles fazem essa união, ocorre o que nós chamamos de ligações químicas. Tá? E o que acontece numa ligação química? Em uma ligação química, um átomo tende a ficar, então, aí com 8 elétrons em sua camada de valência, né, no estado fundamental, aí, semelhante a um gás nobre. Tá? Então, é isso que vai acontecer, por isso que acontece, então, né, essas ligações químicas. Os gases nobres, eles não vão estar se unindo a outras substâncias, a outros átomos, porque eles têm a sua última camada, a camada de valência, né, já estável, o que não acontece com os outros elementos químicos. E por isso, então, esses outros elementos químicos vão estar se unindo, né, e quando fazem essas trocas aqui, né, e vão ficar estáveis. Isso nós vamos ver agora, né, os tipos de ligações químicas que acontecem. São 3 tipos de ligações químicas, basicamente, que acontecem entre esses átomos para chegar, né, a uma estabilidade maior aí na natureza. Então, quais são os tipos de ligações químicas? Nós temos as ligações iônicas. A ligação iônica vai acontecer entre um composto, entre um átomo metal e um ametal. As ligações covalentes acontecem entre ametal e ametal. E a ligação metálica, que vai acontecer entre átomos de metais. Tá? Então, essas são as definições dos 3 tipos de ligações que existem. Ligação iônica, metal e ametal. Metal mais ametal. Ligação covalente, ametal mais ametal. E ligação metálica, metal mais metal. Tá? Então, esses são os 3 tipos. Vamos começar falando da ligação iônica. O que é essa ligação iônica? Na ligação iônica, os elétrons são transferidos aí, tá, de um átomo para o outro, dando origem, então, ao que nós chamamos de íons, de cargas contrárias. Então, quando um átomo cede um elétron para o outro, ele perde elétrons e o outro ganha. Consequentemente, esse outro átomo aqui, que vai ganhar elétrons, vai ficar com carga negativa, e esse átomo, né, que cedeu, que perdeu o elétron, vai ficar com carga positiva. Como eles vão ficar, então, com cargas diferentes, nós sabemos que na física e na química, né, substâncias, materiais com cargas diferentes se atraem. Então, é isso que vai acontecer. Tá? O cloreto de sódio vai ser formado, então, por cloro e o sódio. O sódio cede um elétron para o cloro, o átomo de cloro. O átomo de cloro vai ter, na sua camada de valência, quantos elétrons? 3, 6, 7. Então, está faltando um elétron para ficar estável. Em contrapartida, o átomo, né, de sódio não tem também essa estabilidade. Então, o que ele faz? Ele pega esse um elétron que está sobrando aqui e transfere para o cloro. E aí, esse cloro fica com, vamos dizer assim, com um elétron a mais do que o próton, por isso que ele vai ficar com carga negativa. E
o sódio vai ficar com carga positiva, porque ele perdeu o elétron. E isso faz acontecer essa atração, como se fosse um ímã. Esses dois átomos se atraem graças a essa carga, essa diferenciação das cargas, positiva e negativa. Então, isso que consiste aí a ligação iônica. Então, exemplo de ligação iônica é o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Então, acontece mais ou menos desse jeito, tá? Eu tenho aqui o cloro com 7 átomos na sua camada de valência, na sua última camada. Em contrapartida, né, o sódio tem 1 elétron na camada de valência. Tá? Então, ele está bem longe de estar estável, ele tem 1 elétron. Para ele ficar estável, ele teria que receber 7 elétrons para ficar com 8. Em contrapartida, o cloro tem 7 elétrons. Então, é mais fácil o sódio doar 1 elétron para cá, para o cloro, do que esse cloro doar 7 elétrons para cá. Então, é isso que acontece. Tá? O sódio vai doar esse elétron, passar esse elétron da sua última camada de valência para a camada de valência do cloro. Com isso, o cloro vai ficar com carga negativa, porque vai ter 1 elétron a mais, e o sódio vai ficar com carga positiva, porque vai ficar com 1 elétron a menos. Então, acontece a atração, os dois átomos se unem por atração, por cargas eletrostáticas, semelhante àquela experiência do fio de cabelo, que a gente passa uma caneta, né, no cabelo e atrai um material com o outro. É mais ou menos daquele jeito, graças à diferença da quantidade de elétrons que existem entre esses dois átomos. Né? No caso, quando eu faço a eletrização de uma caneta, eu vou estar fazendo algo parecido, vou estar também carregando aquela caneta com mais elétrons do que a folha de papel. E isso vai fazer ficarem com cargas diferentes e acontecer essa atração. Mesma coisa está acontecendo aqui nessa ligação iônica, na formação do cloreto de sódio, do NaCl. Essa aqui é a estrutura do cloreto de sódio, né, cristalino, né, como se fosse um cristal de sal de cozinha, mostrando aí, né, o cloro ligado, cada átomo de cloro ligado a vários átomos de sódio, formando então, né, esse cristal, o sal de cozinha que nós usamos aí no nosso dia a dia. Quais são as características dos compostos iônicos? Então, quando esses átomos se unem através de ligação iônica, nós falamos que eles formam os compostos iônicos. Quais são as características, então, desses compostos iônicos? Né? Primeira característica, eles vão ser sólidos na condição ambiente. Se você pegar o sal de cozinha, ele é sólido, né? Como se fosse um grãozinho de areia. Tá? Eles vão possuir também um elevado ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. E eles também conduzem eletricidade quando fundidos ou quando em solução aquosa. Quando são dissolvidos em solução aquosa, eles vão estar conduzindo eletricidade, devido então aí à presença de íons livres, né, que vão estar nessa água. Então aqui está mostrando, né, algumas experiências aqui, o sal de cozinha, água destilada no caso aqui, né, a água, nós sabemos, a água ela é mal condutora, ela é isolante. Eu coloco um fio de energia dentro da água pura, tá, pessoal? Que fique bem claro isso, a água pura, não a água da torneira. A água da torneira tem sais minerais dissolvidos e ela vai conduzir eletricidade. Mas a água destilada, aquela água que não tem nenhuma impureza, ela não transmite eletricidade. Então eu posso passar a corrente elétrica, colocar um fio nessa água, né, que não vai estar conduzindo. Tá? Quando eu tenho aqui, né, o sal em si, os íons, ele vai ter íons positivos e íons negativos, né, fixados aqui no sólido. Eles também não vão conduzir eletricidade nesse caso, porque eles estão separados. Agora, quando eu pego esse cloreto de sódio e misturo na água, faço uma solução aquosa de cloreto de sódio, né, vai ocorrer a formação desses íons, esses íons vão ficar livres, soltos. Então, nessa solução, né, os íons positivos e negativos vão estar se movimentando e conduzindo corrente elétrica. Tá? Então, nesse caso aqui, eles vão estar conduzindo corrente elétrica quando na solução aquosa. Então, né, os compostos iônicos, eles só conduzem corrente elétrica quando estão fundidos, quando eu aqueço eles ao ponto de se fundir, né, de derreter, sair do estado sólido e passar para o líquido, ou quando ele está dissolvido, né, em uma solução aquosa, onde eu vou ter aí os íons livres que vai possibilitar que aconteça essa condução de eletricidade.
tá? O sal de cozinha normal, sem estar aquecido, sem estar fundido, não vai estar transferindo corrente elétrica, a não ser que ele esteja bem úmido também. Vamos falar agora do outro tipo de ligação, a ligação covalente. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente comum, né, baseia-se então no compartilhamento de um ou mais pares de elétrons, onde cada átomo envolvido na ligação contribui com um elétron para a formação, né, de um par eletrônico. É o que vai acontecer, por exemplo, da formação do gás cloro. Eu tenho aqui 2 átomos de cloro, vamos ver quantos elétrons cada um desses átomos tem. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Né? Então, o que acontece? Eles não estão estáveis. O que eles fazem? Eles vão compartilhar esses 2 elétrons aqui, fazendo essa compartilhação. Quando eu considero esse elétron, esse átomo, né, com 7 mais 1, 8, ele vai estar estável. Esse outro átomo, 7 mais 1, 8, vai estar estável. Tá? Então, isso aqui, quando eles estão compartilhando elétrons, que fique bem claro isso, na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons. Tá? Então, isso vai acontecer geralmente com átomos que possuem 7 elétrons na camada de valência. E aí eles vão fazer, né, esse intercâmbio, esse compartilhamento aqui de elétrons e vão ganhar estabilidade. Por que vão ficar estáveis? Por que vão se unir? Porque fazendo esse compartilhamento, cada um deles vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui, né, mostrando o que aconteceu então com esses átomos, né, na ligação covalente, eles vão estar compartilhando esses elétrons, e quando eles fazem isso, ocorre o que nós chamamos de atração quântica, e esses 2 átomos aqui na ligação covalente vão estar se juntando, como se eles dessem as mãos para se unir. Tá? Nessas mãos, no caso, seriam os elétrons que vão estar sendo compartilhados um com o outro, ganhando assim 8 elétrons na sua última camada, né, na camada de valência. Aqui mostrando a representação, né, da ligação covalente, a fórmula da ligação covalente, o gás oxigênio, por exemplo, a fórmula molecular é o O2, a fórmula eletrônica, ou de Lewis, né, que mostra aqui esse compartilhamento de elétrons, né, nesse caso aqui eles estão compartilhando 2 pares de elétrons na formação do gás oxigênio, tá? Então eles têm 3, 6, está faltando 2 elétrons. 3, 6, está faltando 2 elétrons. O que ele faz? 6, 7, 8. E aí ficam estáveis, formando aí o que nós chamamos de oxigênio, o O2. Então essa é a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica mostra essa troca, esse compartilhamento dos pares de elétrons. E a fórmula estrutural mostra, através dos traços, quantos pares de elétrons vão estar sendo compartilhados, nesse caso de ligação covalente. E a ligação metálica. A ligação metálica é uma ligação que vai ocorrer entre metal e metal. A principal característica, né, da ligação metálica é o que nós chamamos de... Ele vai ter muitos elétrons livres, formando o que nós chamamos de mar de elétrons. Então, os átomos envolvidos aqui perdem elétrons de suas camadas mais externas, que se deslocam mais ou menos livres, formando então, né, esses elétrons que foram perdidos, formando aqui o que nós chamamos de mar de elétrons ou nuvem eletrônica, tá? Beleza? E esses elétrons que estão esparramados aqui vão ajudar nessa ligação entre 2 átomos de metal, tá? Então, que fique bem claro o que acontece na ligação metálica. Os átomos envolvidos na ligação metálica perdem elétrons das suas camadas mais externas, né? E esses elétrons se deslocam mais ou menos livremente aqui, formando a nuvem eletrônica, também conhecida como mar de elétrons. Tá? Então essa é a característica da ligação metálica, ter esse monte de elétrons livres, ter a formação do mar de elétrons, ou a formação, né, também conhecida, né, nuvem eletrônica. Tá? Então é bem interessante. Metal, ligação metálica, ocorre apenas entre metal e metal, átomos de 2 ou mais metais. E essas ligações metálicas são responsáveis aí pela formação das nossas ligas metálicas, como por exemplo o aço, o níquel, né? Todos são ligas metálicas. A própria corrente de ouro, a aliança, ela não é apenas ouro, ela vai ter algum tipo de outro
metal misturado ali para deixar esse ouro mais resistente. O ouro puro em si, ele é um pouco frágil, ele se quebra com facilidade. Então, quando eu acrescento um outro tipo de metal, né, ocorre essa ligação metálica, ocorre a formação de uma liga metálica e essa liga tende a ficar mais resistente. Então essa foi a nossa aula sobre ligações químicas, tá? Uma aula bem sintética, mais com os conceitos chaves mesmo, para ajudar você que está no ensino fundamental, tendo o primeiro contato com a química e com a física, e também para você que está aí no ensino médio, né? Se tiver alguma dificuldade, quiser ter uma noção primordial de como funcionam as ligações químicas, está aqui uma ótima sugestão de aula. Gostaria de pedir para você, se essa aula te ajudou, se você aprendeu com essa aula, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.